trouxe alguns pontos para falar para vocês desse momento que a gente está vivendo. A pandemia, como a Malu falou, ela deixou todos nós zerados, no mesmo nível, né? Todo mundo em casa, tendo que repensar o seu negócio, as suas atividades econômicas. Por decreto, o setor de evento ele foi obrigado a parar. Nenhum setor foi obrigado, por decreto, a ficar 2 anos parado. Então, isso é um ponto importante para vocês. Professor Reis, professor Emanuel falou um pouco sobre isso, sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito delicado. E aí as reflexões que eu trago para vocês, não vou falar da pandemia, porque o tempo é pouco, mas, a exemplo da Malu, todos nós tivemos que nos reinventar, né? Então, a minha agenda, por exemplo, foi um desafio convencer o meu cliente que o congresso dele poderia acontecer no online, que a feira dele poderia acontecer no online. E nós conseguimos fazer 99% da nossa agenda de eventos agendada 2020 e 2021 no online. Foi um grande desafio. Né? Então, eu acredito que a pandemia ela deixou todo esse legado de aprendizado, de conviver com as novas tecnologias, né? Mas e daqui para frente? E será se a gente retomou mesmo? Né? O que a gente está chamando de retomada? Então, isso para o professor e para o aluno, é muito importante que vocês entendam que esse momento de retomada, ele tem, junto com ele, grandes desafios. Primeiro, nós do setor corporativo estamos entregando eventos fechados em 2019, em 2020. Dinheiro que foi gasto lá atrás para pagar uma folha de pagamento para a gente manter nossos funcionários 2 anos. Não é? Dinheiro para manter um capital de giro dessas empresas durante 2 anos. Então, a retomada, gente, não aconteceu. Então, é muito bonito, hoje o jornalista chega para a gente perguntar, e aí, como é que está a retomada? Quantos por cento o setor já está crescendo? Nós crescíamos a 20% em 2019, a nossa previsão era 25% em 2020. Isso foi para o chão, foi para o zero. Não é? Então, essa retomada, ela vem também com a sobrecarga de 2 anos de não rentabilidade, de não faturamento, de não empréstimo, porque os bancos pediam que a gente comprovasse quanto é que a gente ia faturar no mês seguinte, no ano seguinte, para poder a gente ter direito ao empréstimo. Não é? Então, é uma retomada cheia de gargalos, cheia de desafios, que requer muito mais do que a crença que nós estamos retomando, mas requer um pacto das instituições de ensino como vocês, governamentais, né, em prol da recuperação dessa cadeia produtiva. Porque no setor de eventos, nós tivemos muita dificuldade, porque os governos colocaram todos os tipos de eventos no único saco, e amarraram a boca do saco. Né, e fizeram um protocolo único para todos, enquanto cada tipologia de evento requer um comportamento, requeria, na época, um protocolo diferenciado. Foi a nossa luta, que nós nunca conseguimos. Não é? Então, a feira poderia ter funcionado com o protocolo do shopping. Qual é a diferença do stand para uma loja? Se você pode controlar. Não é? O entretenimento é uma outra pegada, é um outro protocolo. O social é um outro protocolo. Mas nós, do corporativos, fomos todos julgados pelos mesmos protocolos, o que dificultou muito a nossa retomada, porque a gente poderia ter retomado bem antes. Não é? E essa falta de entendimento das tipologias dos eventos foi nacional, foi internacional. Né? Todos agiram da mesma forma. Então, isso dificulta mais ainda a nossa retomada. O mais importante que eu quero trazer para vocês é que tem 2 pontos nessa retomada que dependem muito de vocês. Porque nós, além de todas as questões financeiras, nós estamos encontrando hoje 2 grandes gargalos. Uma são pessoas capacitadas. A nossa mão de obra, que eu nem gosto desse nome, ela migrou. O que eu ia fazer? Esses 2 anos parado? Eu tinha que fazer outra coisa. Eu vendi meu instrumento, eu fechei a minha empresa. Né? 99% das empresas de eventos na pandemia, pesquisa do Sebrae, março de 2020, fecharam. Ou demitiram todo mundo.
Tinha montadora que tinha 100 funcionários e demitiu todo mundo, gente. Então, essa cadeia produtiva hoje, existe elos que não existe mais. Foi dizimado. E o que isso significa, Nídio? Significa que eu estou fazendo um evento hoje 40% mais caro. Primeiro, porque não tem fornecedor, porque ele quebrou, porque está surgindo outro, porque ele está crescendo no seu orçamento o combustível, o frete e todos os custos da indústria, porque não tem produção, porque o carpete que eu coloco nos estandes, a fábrica passou 2 anos sem produzir, porque eu vendi um estande de 19 por X e hoje ele custa para mim 3X, mas eu tenho que entregar pelo mesmo X. Vocês entendem? A conta não fecha. Então, lá na pandemia, uma pesquisadora da USP de São Paulo, amiga nossa, ela previa que a nossa recuperação era 2024. E tinha amigos que chamavam ela de mãe de Ná e dizia assim, Deus do livro dessa mulher está certa. Então, assim, hoje a pesquisa da Mariana Aldrich, pesquisadora da USP, está certa. Nós não vamos retomar em 2024. Porque nós estamos entregando 2019, vocês entendem? Não há dinheiro novo. O dinheiro que vai chegar agora é 22, é 23, entende? Então, isso é um desafio gigantesco, gente, quando você vai para uma operação de uma feira, que para levantar, você tem que captar 800 mil reais, R$1 milhão para você montar uma feira, não é? E aí você imagina que ela vem com 40% de acréscimo. Então, esse é o desafio. E o outro desafio é a capacitação. Eu não tenho gente. Eu hoje, todo dia um cliente me procura e eu digo não para ele. Porque eu não tenho como executar. Minha equipe só dá para fazer o que eu já tenho, senão eu não entrego. E quando eu deixo de fazer esse evento, eu deixo de gerar emprego, deixo de gerar renda. Então, hoje nós estamos com uma demanda reprimida enorme, gigantesca, e não tem como operar. Essa é a realidade. E vocês têm um papel fundamental. Esse evento tem um papel fundamental, porque vocês vão ser os novos profissionais dessa cadeia. Existe muita oportunidade. Agora, primeiro ponto, vocês têm que desaprender o que vocês aprenderam e reaprender tudo. Porque o evento que a gente fazia em 19 não serve mais. Se chegar um cliente para você querendo fazer aquele evento de 2019 no mesmo molde, não aceite. Ele não existe mais. São novas tecnologias, como a Malu muito bem colocou. É um novo cliente. Você não vai sair de casa se você não tiver certeza que aquele evento vai te agregar algo muito importante, senão você fica no online. Não é? Ou você nem vai, porque são tantos eventos que você tem para ir hoje, né, professor Regis, que você tem que escolher. E ele vai escolher, o cliente vai escolher aquele que te passar mais certeza, mais credibilidade, mais segurança de que ele vai agregar algo na sua vida, no seu currículo. Mas a mensagem que eu trago para vocês é: nosso setor é um setor importantíssimo para a economia. É uma pena que, às vezes, uma cegueira governamental, que não há políticas públicas para o nosso setor. Né? Nunca houve na pandemia, nós passamos por situações mais delicadas porque não havia uma política pública. A gente tinha que mostrar por A mais B quem éramos nós, o PIB, a quantidade de emprego. Nós passamos 2 anos nos reunindo com o comitê, explicando o que era cada tipologia, por que uma poderia voltar, em que condições, exigindo protocolo diferenciado, porque as pessoas têm dificuldade de entender o tamanho, a dimensão dessa cadeia produtiva. Então, vocês têm esse papel fundamental, né, de juntar-se a esse setor, de reconstruir esse setor. Existe muita oportunidade, existe uma demanda reprimida gigantesca, e você pode ser um protagonista dessa reconstrução, desse novo momento. Mas, para isso, você tem que, em primeiro lugar, estar disposto a aprender novas tecnologias, novas ferramentas e desaprender muitas das coisas que nós aprendemos. Eu tive que zerar, fazer vários cursos durante esses 2 anos com toda a minha equipe para conseguir entregar algo que eu nunca tinha pensado em fazer. E isso era assim, de um dia para o outro. Não tivemos tempo de nos preparar. Então, assim, a pandemia ela é disruptiva, ela traz esse momento de reflexão,
ela chama, ela convida a gente a olhar para dentro, não é? Como o professor já tinha colocado aqui, mas ela convida a gente a se refazer e se reinventar em todas as dimensões, principalmente na dimensão espiritual e na dimensão técnica. Então, fica esse convite que a pandemia trouxe para a gente, né? E se a gente realmente quiser reconstruir o mercado, entrar nesse mercado tão importante para a economia brasileira, mundial, que é o setor de eventos, vocês têm que estar dispostos, porque é um setor desafiador, é um setor que não existe horário, tempo, não é, para entrega, e você tem que estar disponível a ser um profissional flexível, inclusive com horário, mas eu digo para vocês, é um setor que vai precisar de muitas entregas feitas por profissionais que estão entendendo essa nova onda que o mercado e que a pandemia trouxe. Então, desejo muito boa sorte a vocês. Agradeço imensamente o convite de estar aqui com vocês. Estou à disposição no debate. Muito obrigada. Espero ter contribuído com esse momento.